Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Antes da gente começar o nosso estudo, você já sabe, eu vou pedir para você ajudar a gente a divulgar o projeto da classe dos professores. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, corre lá, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal e não perder nada. Clica aqui no joinha que está aqui embaixo, deixando seu like, compartilha nessa setinha que está aqui embaixo do vídeo, mandando para todas as pessoas que você conhece. Assim, além de ajudar o projeto, você ajuda a espalhar a mensagem de Cristo para ele voltar mais rápido. E por fim, mas não menos importante, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Coloca o seu nome, de onde você está acompanhando, pedido de oração e o seu comentário também da lição, porque eles ajudam a enriquecer o nosso estudo aqui nos bastidores. E aí eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando e deixando, deixando um abraço para a gente e seus pedidos de oração nos vídeos aqui da classe dos professores. A primeira é a Elisete Pinheiro, de Montes Claros, Minas Gerais. Ela pede oração pela saúde mental do seu filho. A Ekel de Jesus, de Moçambique, pede oração pela vida espiritual, família e por a sua procura por um emprego. Nós vamos estar orando por você. A Nancy Mota, interior do Rio de Janeiro, diz que compartilha a lição no grupo da igreja dela. Muito obrigada por toda a sua ajuda, viu? E o João de Luanda, na Angola, muito obrigada por assistir. E a Ellen dos Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pede oração pelo esposo dela. Ela diz que ele foi demitido sem justa causa, depois de 5 anos trabalhando na mesma empresa, e ele estava dando estudo bíblico para 3 pessoas, 3 colegas de trabalho no horário de almoço. Então ele deu o bom exemplo, nós vamos estar orando pelo seu marido e por essas pessoas também, para que elas não desanimem na fé e continuem estudando. Então, antes de eu apresentar os nossos professores, você sabe que a gente está com uma campanha aí, e eu queria pedir a ajuda de vocês. Gente, peraí, olha só, vocês deixaram os comentários e ele ouviu, ele tá dando o que o povo quer. A Veriveto vai gravar com a gente hoje, né? Calma, gente, ainda não. Só depois da hashtag Verivas grava próximo. Só vim aqui colocar o microfone no Dalmo. Ah, mas eu vou te contar, vocês estão vendo, né? Vocês viram então, irmãos, a gente precisa da ajuda de vocês. Não deixa a nossa campanha morrer. Deixa o seu comentário aqui embaixo, hashtag Verivas grava próxima, que ele não vai ter para onde fugir. Porque já é o 2º trimestre que ele promete que vai gravar, não é? Verdade. Os professores estão de prova. Ele promete que vai gravar e ele escapa no último minuto. Então ajuda a gente, coloca aí o comentário Verivas, hashtag Verivas grava próximo, igual tá escrito aqui na sua tela, para trimestre que vem, ele tá aqui e vocês conhecerem melhor o Verivelton, que foi o idealizador da classe dos professores. Para a gente começar, Romeu, você faz uma oração, por favor? Claro, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui para mais uma vez, aprendemos mais sobre a Tua Palavra, por meio do estudo do livro dos Salmos. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos ilumine, nos abençoe, para que possamos compreender melhor e aprendermos novas lições desse livro tão especial, ó Deus. Continua conosco, nos abençoe de acordo com a Tua vontade, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Lição de número 10. O título da lição é Lições do Passado. A gente sabe que existe um motivo para as histórias todas da Bíblia estarem registradas ali. E um dos principais motivos é justamente para a gente conseguir ler as histórias dos nossos antepassados e retirar lições valiosas do que fazer e muitas vezes do que não fazer, que estão registradas ali, né? Para ajudar a gente na nossa caminhada espiritual. E uma coisa que traz isso, a gente vê no nosso verso para memorizar dessa semana. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, nós vamos no estudo de hoje usar muito a nossa Bíblia. Pausa o vídeo, busca a sua Bíblia e vamos começar então lendo juntos o nosso verso para memorizar, que está em Salmos, capítulo 78, versos 3 e 4, e diz assim: O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então a gente vê que a própria Bíblia, né, os salmos já começam trazendo isso. O motivo por que nós temos essas histórias que são passadas de geração em geração. E aí, um salmo que traz isso é o Salmo 78. Então pega a sua Bíblia, abre no Salmo 78, que agora quem vai explicar ele pra gente é o Dalmo. Então vamos lá, né? Salmo 78 é interessante. Quando escrito, possivelmente ali no tempo de Davi, né? Então o presente ali era o tempo de Davi. Então nós vamos ter ali no Salmo 78 o Êxodo, né? Nós vamos ter a conquista de Canaã,
vamos ter já algumas vitórias do próprio Davi. O que a gente percebeu durante isso daqui, e por isso lições do passado? Tem erros que eu já cometi que eu não precisava ter cometido, porque a experiência já mostrava que aquilo ia dar ruim, né? Às vezes a gente junta com os colegas que não é muito legal, né? Quebra uma vidraça de uma escola, não deveria ter feito isso, solta uma bomba, por quê? Brincadeira de menino, pessoa errada na hora errada, e às vezes a mentalidade é isso, né? Então tem erros que a gente comete que não precisava, por quê? Porque sabia que aquilo não era legal, né? E aqui a gente percebe o seguinte, que durante o Salmo 78, o povo chegou a uma situação porque eles descumpriram uma aliança que eles tinham feito com Deus. Deus sempre cumpriu com a parte dele, sempre. Em todas as alianças que a gente analisar nos Salmos, e nós vamos decorrer com isso aqui durante essa semana, né? Em todas as alianças, Deus sempre foi fiel. Isso a gente não tem dúvida, né? E a infidelidade do povo levou eles a algumas coisas. E aí, o que fica para a gente hoje? Se no passado o que foi cometido errado deu um caminho que foi muito penoso, né? Eles sofreram demais por causa de uma atitude lá no passado. Eu posso aprender com esse erro. O sábio aprende com o erro do outro, né? Não cometendo o mesmo erro. Então, nesse sentido, o Salmo 78 traz isso. Infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. E podemos aprender, e aí a gente tem que passar para outras gerações, né? Podemos aprender as lições do passado para que a gente não cometa os erros que fizeram com que aquelas nações fossem cativas, né? Sofressem o que sofreram por conta de não cumprir uma aliança que eles tinham feito com o próprio Deus, né? Tá vendo? E aí, na mesma linha do Salmo 78, a gente tem o Salmo 105. Então, se você conseguir, pausa aí agora, lê o Salmo 105, porque o Romeu vai explicar pra gente, vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da fidelidade, né? Porque o Salmo 105 fala mais dos patriarcas, né? Exatamente. A gente percebe que a Bíblia é um livro realista, né? A Bíblia não faz uma romantização da natureza humana. A Bíblia mostra o lado pecaminoso, realmente. Só que aqui o Salmo 105, ele não apresenta os erros do passado do povo. Ele mostra os patriarcas de uma certa idealização como exemplos a serem seguidos. É meio que o salmo da resiliência, né? Tipo assim, olha para esses caras aqui, que eles andaram bem, deram um exemplo legal, vai na cola deles que vai dar certo. É mais ou menos essa a ideia que está sendo passada aqui. E a gente percebe que esse aprendizado, ele é algo que a gente precisa crescer muito, né? A gente precisa aprender a olhar para esses grandes personagens históricos que nos trazem grandes lições como pessoas como nós, e que nós também podemos realizar feitos se nós deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Então esse aspecto da confiança em Deus em todos os momentos, e aí é mencionado grandes patriarcas, né, Abraão, Jacó, Isaac, etc. E a gente percebe que essa condição de ter um chamado à fidelidade a Deus, ela alcançou esses patriarcas, ela alcançou gerações posteriores e ela alcança a nossa geração. É um chamado para todas as gerações e para a nossa não é diferente. É verdade. E aí agora que a gente já leu, né, o Salmo 78, leu o Salmo 105, o próximo Salmo que a lição comenta é o próximo Salmo, é o 106. Então, pausa o vídeo agora, lê o Salmo 106 para a gente continuar, que a Cris vai ajudar a gente a entender ele melhor. Ele fala muito, né, sobre a dificuldade que o povo de Israel tinha de se lembrar daquilo que Deus tinha feito. E o título da lição é incrível desse dia, né? É Lembrando a História e o Arrependimento. Então ele fala justamente sobre isso, né? Como o povo de Israel tinha essa dificuldade de lembrar toda a proteção de Deus que Deus tinha feito com eles no passado. E a gente está vendo, né, que tudo é uma lição para a gente hoje, né, Cris? E acaba que a gente cai no mesmo erro, né? Verdade, Jéssica. Estudando a lição com os adolescentes lá na classe, a gente sempre estava estudando, falando, né, do povo de Israel, da liderança de Moisés. E a gente sempre fala assim, os meninos têm mania de olhar para as histórias e falar assim, gente, mas que povo burro! Mas que povo burro! E aí a gente faz a pergunta para eles, e nós? Somos diferente deles? Nós estamos diferente desse povo de Israel? Porque era um povo que recebia as bênçãos, Deus estava lá, mandava comida, a nuvem para cobrir, tudo, e bastava alguma coisinha acontecer para que eles já desejassem voltar para o Egito, né?
E aí eles esqueciam facilmente do que Deus proporcionava ali para eles. E hoje com a gente não é diferente, a gente comete tudo igual, né? E aí a gente tem essa dificuldade de olhar para as bênçãos. Então, nós não somos diferentes do povo de Israel, não se engane, nós também somos burros, como os meninos costumam chamar. Costumam falar, tia, mas que burros, eu falo, e nós também somos. Mas aí a gente vê a misericórdia de Deus, né? Que é muito bom, a gente vê que é da mesma maneira que a misericórdia de Deus se estendia para aquele povo, quando eles se arrependiam, e também é magnífico ver como que Deus é, né? Porque assim, o povo ia lá, reclamava, murmurava, mas Deus, quando eles iam lá e se arrependiam, Deus ia lá de novo, colocava as bênçãos de novo sobre eles, né? Então, da mesma maneira acontece com a gente se esquece das bênçãos, e aí depois, aí fica tudo ruim, né? E aí a gente volta a lembrar, se arrepende, pede perdão, e Deus vai lá, com a misericórdia dele, nos acolhe, nos abraça, e derrama novamente as bênçãos dele sobre nossa vida, né? Bênçãos que a gente não merece, não né? merece, não merece. E realmente a gente vê a história de Israel, isso já aconteceu muito também. Eu mesma, já lendo a Bíblia, já pensei isso, né? Eu falava, gente, mas como que esse povo conseguiu ver as pragas e ver o mar abrindo e ver a coluna de fogo de coisa? Mas tem que ser muito trouxa, né? Para ter visto tudo isso e ainda ficar reclamando, ainda ficar coisa... E eu sou igualzinha. Então é aquela coisa, né? Eu falo mal do outro e eu tô... É o sujo falando mal lavado, né? Tá todo mundo ruim, tá todo mundo com a mesma coisa. E aí a lição, ela traz, né, justamente o próximo salmo que nós vamos ler, para você, que eu convido você aí a abrir sua Bíblia, pausar e ler, é o Salmo 80. Ele também fala, né, do povo de Israel e ele traz as consequências de quando o povo de Israel se afastava de Deus. Que a gente precisa entender, uma coisa que nós não podemos confundir, que também é trazida aqui na lição, é o perdão de Deus e a misericórdia de Deus com uma permissividade para continuar pecando ou ausência de consequência. Eu vejo gente falando isso, né? Falando, mas é porque, sei lá, eu fumei a vida toda, não sei o quê, e eu pedi oração, pedi perdão para Deus e lutei contra o meu vício, venci meu vício, e aí eu tive câncer de pulmão. Cadê o perdão de Deus? Querido, não é só porque Deus te perdoou que ele vai anular as consequências do seu pecado, que você cometeu sabendo. Tem algum ser humano, hoje em dia, nos dias de hoje, que não sabe que fumo causa um monte de doença, que causa câncer de laringe, de faringe, de traqueia, de coisa e de pulmão, sabe? E fazemos mesmo sabendo que faz mal. Então aí a gente quer nessa ausência. E a Bíblia vem e mostra que não. Mesmo Israel sendo o povo escolhido de Deus, quando Israel se afastava de Deus, as consequências vinham, né, Dalmo? O Salmo 80 vem trazer aí que o povo estava sofrendo bastante, né? E Deus arrancou eles lá do Egito, e o Salmo aqui traz como parábola da videira do Senhor, né? Arrancou de uma terra improdutiva e levou para uma terra produtiva, né? Quem entende de videira aí, né? Parece que para que ela possa produzir, às vezes você tem que sair cortando e... Não, pronto, matei a árvore, né? E quando você vai ver, ela vem e floresce. A poda, né? A poda, né? A poda parece que drástico na videira, seca ali, fica um negócio horrível. Pronto, né? É assim mesmo o negócio. Então o agricultor entende muito bem disso, né? De podar até o limite. Você vê um pé de maracujá, você tem que arrancar todas as folhas, fica só aquele talinho e de repente ele vai florir e vai dar melhores frutos. O que demonstra aqui é que o povo, quando ele se afastava, de vez em quando, a gente também tem uma amnésia danada, a gente não sabe o que tomou no café da manhã, né? Então, sei lá, não podemos falar deles, né? Mas aqui, quando o povo se afastava, vira e mexe, alguém levantava e lembrava. E quando ele lembrava, eles se arrependiam, né? A gente tem os salmos aí, Davi fez o que fez, mas quando alguém demonstrava para ele, ele falava, é mesmo. Olha só o que eu aprontei com Deus, né? Então, ele se arrependia. Então, está disponível para a gente o quê? O arrependimento. E Deus está ansioso disso. Ele pode curar um pulmão. Ele pode, se ele quiser. E se ele não curar, vai deixar de ser Deus? A gente já viu isso. Não vai deixar de ser Deus, né? As consequências do pecado, às vezes, é para que a gente sempre lembre. Da onde a gente passou,
né? Poxa, Deus me tirou daqui, me colocou aqui, eu fui ingrato com Ele. Não deveria ter sido ingrato com Ele. Então, toda a situação, às vezes, de enfrentamento aqui nesse mundo é uma lição para que eu possa tomar melhores decisões na minha vida. E aqui, já que a gente está usando o exemplo do passado, lições do passado, eu posso aproveitar isso para a minha vida, né? Para que eu possa tomar mais sábias decisões. E assim a nossa vida, por mais que a gente vai ter o sofrimento, ela não vai deixar de ser melhor vivida nesse mundinho que nós estamos, né? Com certeza. E a gente vê que, inclusive, toda a história do povo de Israel, ela tem uma similaridade incrível com a história da Igreja de Cristo aqui na Terra, né? Então a gente tem um povo que estava perdido, que clamou ao seu Deus, esse Deus ouviu as suas preces, tomou aquele povo como seu, tirou, né, da escravidão, guiou através do deserto no momento ali de purificação, porque a gente sabe que, na verdade, a distância da terra do Egito até Canaã era de 40 dias de caminhada. Não foi à toa que o povo teve que ficar 40 anos no deserto. Não é porque Deus se perdeu e levou eles para ficar zanzando. Eles não estavam prontos. Não tinha GPS. GPS. Deus conhece. Não tinha GPS. E Deus sabia que esse povo, da mesma forma que o próprio líder deles, né, Moisés, quantos anos Moisés ficou lá apacentando ovelhas no deserto para trabalhar o seu temperamento? Por quê? Porque Deus sabia que ele ainda não estava pronto para liderar um povo. Porque, gente, você tem uma coisa que é difícil é lidar com gente. Gente. Você imagina aquele povo monstruoso de pessoas que não tinham acesso à educação, que estavam muito embrutecidas, né? Muito embrutecidas, reclamavam de tudo estava ruim, acontecia, a Cris até comentou, acontecia qualquer coisinha, eles esqueciam tudo que Deus já tinha feito, que já tinha passado, e começavam a reclamar, porque você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto, no coisa. E a gente vê esse paralelismo com a história da igreja. Então, estamos aqui, o pecado veio, nós nos afastamos de Deus. Deus veio, tirou a gente da escravidão do pecado, da mesma forma que o povo foi tirado da escravidão do Egito, passou por esses 40 anos no deserto, nesse processo de purificação, de santificação, que é o processo que nós também estamos passando, até chegarem aonde? Na Canaã, que era a terra prometida. E aí a gente está caminhando justamente para Canaã celestial. Então, as histórias estão ali justamente para ajudar a gente, né? Como o Dalmo falou, o sábio, ele aprende com o erro do outro, né? Então, vamos ser sábios. E aí, tomando esse cuidado, a gente tem que tomar um certo cuidado para não cair no erro de deixar isso subir a nossa cabeça, porque nós sabemos, nós somos a nação, povo eleito do Senhor. Depois que a nova Jerusalém for instituída aqui na terra, ela vai ser a capital do universo inteiro. Então, Deus estará, Jesus, né, estará morando conosco aqui. A gente tem que tomar um cuidado, né, Romulo, para não deixar isso também subir a nossa cabeça, porque a gente sabe que no povo de Israel, isso teve uma hora que acabou acontecendo. E depois acabou até virando briga no meio dos discípulos, né? Que uns achavam, os apóstolos achavam que um só podia pregar para quem era do povo, porque só eles que mereciam a salvação. Como é que a gente pode tomar esse cuidado para isso não acontecer com a gente? Pois é, esse é um problema grave que aconteceu com Israel, né? Israel foi tanto se misturando com o povo ao redor, e apanhando e voltando, que chegou num ponto que eles se fecharam. E eles fizeram uma bolha, a gente percebe muito dessas discussões, especialmente no Novo Testamento, da questão dos judeus e os gentios, né? E a gente hoje, querendo ou não, a gente às vezes tem o risco de se isolar nessa bolha também. E a gente tem até algumas expressões disso, né? A gente aqui é a igreja, lá fora é o mundo, né? Fulano é mundano, não sei o quê. A gente corre esse risco ele existe, não só no futuro, depois da Nova Jerusalém, não, mas aqui hoje já. E a gente precisa entender que a nossa missão, ela é uma missão que ela é importantíssima, de que nós somos o sal da terra, mas precisamos sair do saleiro para temperar o mundo, né? A gente precisa entender que as pessoas continuam carentes da graça de Cristo e que ainda que esse mundo seja consertado, não seja mais corrompido, podem haver outros mundos e outras oportunidades de pregar o plano de salvação, enfim, mas acima de tudo cabe a nós ter essa visão da missão que parte do plano de salvação de Cristo para nós. E a gente não tem que tomar realmente muito cuidado para a gente não ficar da forma como ficou o povo de Israel. Ficou isolado em si mesmo e se achando, né, o povo escolhido de Deus, e é só nós, e está todo mundo perdido por aí. E quando a gente passa a pensar assim, é nós que nos tornamos os perdidos, né?
Então o risco é complicado. Com certeza. E tomar cuidado com o nosso orgulho, né? Exatamente. Porque a gente cresce a crista para falar, né? E eu já tive colegas, né, que achavam que a gente acreditava que só adventista que ia ser salvo. Já ouvi várias pessoas comentando isso. É porque adventista se acha muito, eles acham que só eles vão para o céu, que só eles vão ser salvos. Isso não é verdade, né? Na verdade, nós acreditamos que Deus tem ovelha em todos os apriscos, todos os lugares, né? É claro que isso não exime a nossa responsabilidade de ler, estudar e procurar qual é a igreja que está fazendo as coisas de acordo com assim diz o Senhor. Porque existem consequências, né, Cris? A gente vê ao longo de toda a história, né, da humanidade, a fidelidade de Deus sempre com o seu povo. Como Deus cuida, como Deus é fiel, como Ele providencia cada uma das coisas. Uma coisa que uma vez num pequeno grupo falaram que eu não tinha parado para pensar, porque alguém falou assim, por que Deus permitiu que o povo ficasse tanto tempo lá no deserto sendo escravo? E se a gente vai estudar a história, a gente para ver que primeiro, eles acabaram virando escravos por escolhas e por afastamento de Deus. Então foi uma consequência. E segundo, não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse período que esse povo estava sendo escravo ali, foi um período de graça que Deus concedeu para os moradores de Canaã. Então eles tiveram todos esses anos, enquanto o povo estava escravo lá no Egito, eles tiveram esse tempo de graça, de bonança. E aí quando o povo de Israel chegou lá, acabou o tempo da bonança, acabou o tempo, né? Aquele tempo de graça deles, vamos por assim dizer. E aí a gente vê, né, como a gente tem bênçãos, né, Cris? Quando a gente ouve e lê essas histórias, leva essas histórias em consideração e aplica elas na nossa vida. E a gente também acaba vendo a consequência da gente ignorar e repetir os mesmos erros do passado, né? Jéssica, é interessante pensar nisso e a gente lembrar da liderança fiel de Deus, né? Do seu povo na história, né? Então a gente precisa sempre lembrar dessa liderança de Deus para fortalecer a nossa fé. Porque quando a gente lembra de todas as coisas que Deus fez no passado, de todas as promessas que Ele cumpriu, a gente fortalece a nossa fé. E a outra coisa, quando a gente recorda de todas as intervenções divinas, a gente se sente inspirado a buscar a Deus, né? Que a gente sempre vai lembrar, poxa, Ele cumpriu, Ele prometeu e Ele cumpriu. E se Ele prometeu na minha vida também, Ele vai cumprir. Agora também, por outro lado, esquecer as bênçãos também tem as consequências, que é o que a gente já falou, né? A gente pode perder toda a perspectiva de salvação, né? Porque se a gente esquece das bênçãos que são derramadas, eu não tenho esperança. Que é como você citou, né, na lição, que quando seu tio faleceu, você tinha uma esperança, né? Sim. Então, assim, quando a gente esquece das bênçãos de Deus, a gente esquece também dessas esperanças, né? E a gente não deixa de confiar e a gente não aprecia a fidelidade de Deus. Então, isso é uma consequência para a gente, que também aconteceu com o povo de Israel, né? Eles deixaram, quando eles esqueciam, eles deixavam de apreciar aquela fidelidade que Deus tinha com eles. E quando a gente deixa de apreciar essa fidelidade, a gente perde toda a nossa esperança, né? Aí a gente acaba abrindo porta para o inimigo trabalhar na nossa mente e no nosso coração, né? Para falar, olha, tá vendo? Olha o momento de dificuldade que você está passando agora. Cadê o Deus que prometeu que ia estar lá, que ia te ajudar? E aí se você não tem o costume, né, de lembrar de tudo aquilo que Deus fez no passado, a gente cai nessa tentação de realmente falar, nossa, realmente acho que Deus me abandonou, porque olha só o que está acontecendo, eu já orei tanto e parece que Deus não faz nada e tal. E a gente tem que entender, né? E respeitar a soberania de Deus. Sim, e como também já foi dito, tá lá na Bíblia, não tá lá por acaso, né? Tá lá que é para a gente lembrar qual é o Deus que a gente serve, como é que Ele faz. Então, a gente lembrar da história do passado, isso é muito importante para que a gente mantenha o nosso relacionamento com Deus. Amém. Então, vamos trabalhar, né, durante essa semana, e não só essa semana, a nossa vida toda, nosso relacionamento com Deus. Vamos buscar ser pessoas sábias, ler as histórias da Bíblia, as lições do passado e não repetir os mesmos erros, né? Olhar quais são os erros, quais são os acertos, buscar reproduzir os acertos, buscar fugir dos erros, porque isso vai ser muito bom para nós. Para a gente encerrar, você ora, por favor? Vamos orar. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, porque nos deste aqui a oportunidade de estudar sobre lições do passado, para que possamos tomar decisões mais sábias em nossas vidas. O Senhor possa estar com cada um que teve contato com essa lição, esteja conosco durante essa semana, nos abençoe, nos proteja, nos guarde
Eu te peço isso em nome e por amor do nosso amado Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais uma lição, mas não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da lição. Então, todo dia de manhã cedinho, acorda, pega sua Bíblia, pega sua lição, vai ter o seu momento com Deus, inclusive para fortalecer o seu relacionamento com Ele e te ajudar a não cair nos mesmos erros do passado. Muito obrigada por nos acompanhar e a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.